Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar daquele tema mais recorrente, as primeiras impressões que a gente tem em relação a essa volta às aulas. Acho que é muito interessante, é muito importante que a gente debata isso. Nas últimas semanas, a gente ficou tão somente observando, a forma como as notícias sobre a volta às aulas elas vieram aparecendo na mídia. Ok. Eu gosto muito de falar sobre registro, né? Sobre o que a gente vê numa foto e como esses registros não são nem de longe como é, me fugiu a palavra agora, não são nem de longe o retrato da realidade, de fato. Registros, eles são importantes, eles guardam momentos interessantes na nossa jornada pedagógica. Quem trabalha com registro sabe muito bem como nós precisamos dele, como nós colocamos eles no nosso dia a dia, nos nossos portfólios e tudo mais. Mas também sabe que eles não, nem de longe, eles mostram o real da vida, aquilo que realmente é. E ainda assim, né, ainda através desses registros, o que é que a gente tem percebido? O professor buscando erro. Né? Viram mais um jogo dos 7 erros. Não sei se vocês prestaram atenção, mas virou um jogo dos 7 erros. Por que eu falo que virou um jogo dos 7 erros? Porque o professor fica caçando, né, nesses momentos de volta às aulas, né, quem foi, né, que aluno estava sem a máscara, que aluno estava com a máscara no queixo. Né? E aí fica essa busca louca para ver onde é que estão os erros. Então vamos lá, virou esse jogo dos erros. Por quê? Porque a gente precisa validar essa questão de não é hora de voltar às aulas. E quando a pessoa precisa validar alguma coisa, ela se agarra muitas vezes ao registro dessa coisa. Bom dia, Rosana. Ela se agarra ao registro dessa coisa, né? Ou seja, existem protocolos. Manaus retornou e tem algumas outras cidades, a rede particular está retornando. Né? E a rede particular tem lutado com muita força para retornar. Tem lutado com muita força para poder abrir as escolas. E para abrir essas escolas se usa os mais diferentes argumentos. Né? Um dos argumentos mais fortes utilizado pela escola particular, né, tirando a questão do fechamento das mesmas, é isso de as mães precisarem de um lugar para deixar os seus filhos. Né? E aí a gente entende que a escola, mesmo no século XXI, ela tem um papel assistencialista sem tamanho. Porque nós moramos no Brasil. Nós vivemos num país onde a desigualdade social ela é gigantesca. Nós vivemos em um país onde o pai e a mãe ainda dependem da escola para poder sair para trabalhar e deixar o seu filho. Essa é a situação que a gente vive. E mais, eu nem falo nem da questão da dependência da escola nesse aspecto assistencialista, né? Nem disso que a gente fala. A gente fala mais no sentido do pai, da mãe, da família, do próprio professor e dos gestores da escola entenderem a escola enquanto espaço de assistência, mais do que enquanto espaço de aprendizagem. E aí a gente tem esses problemas que vão se desenhando nas redes sociais, onde os profissionais da área buscam argumentos para um retorno no meio de uma pandemia, que vem por esse viés de a gente precisa abrir a escola porque os pais precisam ter um lugar para deixar os seus filhos. Ponto. Então, não é pela aprendizagem, não é pela interação, não é pela brincadeira, é porque os pais precisam de um espaço onde os filhos possam estar, né, sendo tomados de conta. Então a escola vem a gente vem com aquela crítica de sempre que a gente traz em todas as nossas discussões, que a escola é um debate para isso, que a escola é um depósito, né? A gente sempre usa essa expressão, a escola se tornou um depósito de crianças, os pais não participam das reuniões pedagógicas, os pais não têm interesse pela vida escolar dos filhos deles. A gente vem sempre com esse questionamento. Aí, num primeiro momento em que a gente precisa defender que a escola não seja isso, porque na situação em que a gente vive, a situação que a gente vive de pandemia, trará um risco muito grande para as crianças que estiverem na escola e para os profissionais, inclusive. Aí a gente vem
com isso de que as famílias precisam. Como aconteceu com a defesa das creches noturnas, eu não sei se vocês recordam. Então a gente vê o professor fazendo essa defesa louca de que abre a escola, né? Abre a escola. E começa esse joguinho, né, que a gente falava no início dos 7 erros. Vamos procurar a criança que está sem máscara. Bom dia, meninas. Procurar a criança que está sem máscara. Vamos procurar a criança, né, que está muito junta da outra. Vamos procurar os erros, né, do próprio protocolo de segurança em ação no centro infantil. E aí a gente enxerga isso, mesmo nas matérias dos maiores sites, que é algo que eu quero apontar para vocês, que é a infraestrutura das escolas particulares que estão abrindo nesse momento. E aí você se pega observando 2 crianças sentadas, separadas por um vidro de acrílico, né, que acho que é uma das fotos que ficou mais famosa nos grupos, né, 2 crianças sentadas separadas por um vidro de acrílico, mais outras 2 crianças, uma criança já sem máscara, né, a professora sentada na frente da sala, e aí se evidencia aquilo que a gente estava deixando bem claro há uns 2 meses atrás, se não me engano, acerca de como só dá para retornar com as escolas nesse momento por um viés mesmo de assistencialismo e de tradicionalismo, porque não é possível interações e brincadeiras e respeito aos direitos das crianças, né, aos direitos de aprendizagem das crianças. Não é possível uma BNCC em prática nessas condições em que você tem que ter um protocolo de segurança que vai garantir que as crianças não se contaminem. E nós sabemos o quanto como as crianças são afetivas, como as crianças gostam de interação, como elas se tocam, como elas se abraçam, como elas tocam na gente, como elas buscam contato. Nós sabemos. Não precisa nem ser professor para ter essa certeza. Olhando o Centro de Educação Infantil, um dia você já percebe o quanto as crianças elas são, elas buscam contato. Não precisa ser professor para isso, não. Então, a gente vai vendo doutores falando e tudo mais. Eu vi uma doutora outro dia num grande jornal de uma rede fechada, e bom dia, tia Kedma, de uma grande emissora fechada, que ela dizia que as crianças gostam de colaborar, né? Uma doutora, né, médica, criança gosta de colaborar e criança colabora, né? Ok, as crianças elas colaboram e elas gostam de colaborar. Só que quando uma deixa de colaborar, você tem 18, 19 indo atrás e não colaborando. Então depende muito. Uma coisa é uma criança que colabora em casa para colocar máscara antes de sair. Outra coisa totalmente diferente é uma criança que colabore na escola quando ela tem tantas outras crianças que desejam não colaborar. E geralmente elas vão para esse caminho da não colaboração. Até porque colaborar por alguns minutos é uma coisa. Colaborar por 4 horas, 8 horas é outra coisa totalmente diferente. Inclusive para nós que somos adultos. Sempre que eu vou falar dessa questão, né, do cerceamento de liberdade da criança ter que permanecer sentada, isso já muito antes de pandemia, sempre que eu vou falar disso, eu busco sempre o exemplo do adulto. Observa você adulto. Quando você vai para uma palestra, quando você vai para uma pós-graduação, você senta-se na cadeira, quanto tempo você permanece de fato sentado e concentrado no professor? Você que é adulto, você que já desenvolveu, já treinou habilidades, já desenvolveu, já tem competência inclusive para permanecer sentado e concentrado. Você não consegue. Rarissimamente você vai ver uma palestra onde todos os profissionais professores vão estar sentados. Inclusive é algo até que me incomoda muito. Principalmente quando eu estou vendo alguma palestra de alguém que eu gosto muito, passa professor, volta, passa, volta, né? Então tenha essa questão que a gente acredita que é muito, muito importante que a gente tenha liberdade para sair, para ir no banheiro a hora que a gente quer, sem pedir, porque nós somos adultos, somos autônomos, né, que a gente possa atender telefone celular, que a gente não desligue os nossos celulares, que a gente tenha tantas coisas importantes acontecendo do lado de fora que a gente quer ver, que a gente tenha que dar espaço para conversar com o colega do lado, mas a criança não. A criança
Ela precisa estar sentada durante 4 horas e mais, ela tem condições e capacidade de estar. É algo que eu sempre questiono muito. Como é que a gente acredita que as nossas limitações, né, são mais importantes do que as limitações das crianças? A gente pede tanto respeito à nossa autonomia e respeita tão pouco, né, essa construção de autonomia da criança. Uma criança que vai para a escola nesse momento, as pessoas se apegam muito à questão do emocional também, né? O emocional da criança ele vai está sendo abalado dentro da casa dela. Uma criança que tem o emocional muito abalado dentro da casa dela, nesse momento de pandemia, né, vai ser uma criança que vai ter um emocional muito melhor dentro da escola, protegida por uma barreira de acrílico. São questionamentos muito fáceis de responder. São coisas que a gente está falando do óbvio. Mentalmente falando, emocionalmente falando. Essa estrutura cheia de protocolos, né, e cheia de medos, realmente ela é mais importante para que a criança ela tenha um emocional melhor do que a casa dela, a interação com a família dela. A gente observa essas crianças estáticas, sentadas a uma cadeira. E um professor, o meu olhar para o professor, nesse momento, em todos os registros que a gente vê, ainda que os registros não sejam o retrato fiel da realidade, é um professor triste, é um professor forçado a estar numa situação em que ele não gostaria de estar. É um professor levado ao limite. É um professor levado, e mais, é um professor julgado e condenado pela própria classe, por boa parte da classe. E a gente falava outro dia que nós entendemos que o professor ele tende a abraçar o mundo e o professor ele tende a fazer de tudo para que a escola funcione. E a gente sinalizava que uma coisa é você injetar o seu dinheiro na questão do material escolar. Outra coisa totalmente diferente é você colocar em risco a sua vida. Em nome da escola, em nome do salário. Porque em nome da criança é o de menos. Em nome da criança é o de menos. Na questão que diz respeito à nossa área, que é os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Uma criança da educação infantil, para se desenvolver bem, ela precisa de 2 coisas. E isso já é algo que foi estudado, analisado, pesquisado no mundo inteiro por teóricos espetaculares. A criança precisa de movimento, ela precisa de interação e precisa de brincadeira. Uma vez que a escola não pode dar isso para a criança, a escola não pode oferecer interações e brincadeiras. Eu falo interações e brincadeiras dentro de um espaço saudável. Porque a interação que se tem muitas vezes, exatamente, Kedman, as interações que se tem hoje nas escolas particulares que teimaram em abrir neste momento, que interações são essas? Que brincadeiras são essas? São interações controladas, extremamente controladas. As crianças precisam falar com uma máscara no rosto. Elas precisam ser ouvidas e ouvirem com a máscara. Muitas crianças já têm a questão da dificuldade de falar, né? Dessa forma de falar que é um pouco menos desenvolvida. E isso de trás de uma máscara abafado fica pior ainda. Então a gente falar em roda de conversa, tudo isso que a gente conhece como roda de conversa, como brincadeiras, como interações, como estar junto, como abraçar, como estar perto, tudo isso se esvai no meio de uma pandemia. Tudo isso deixa de existir. E a gente precisa reconstruir uma escola para dar conta de prestar um assistencialismo ou de salvar uma rede privada. Você precisa reinventar a escola, reestruturar a escola. E a gente se pergunta mais uma vez, a custo de quê e a custo de quem?
A custo de quê e a custo de quem? E eu acho que a resposta vocês têm muito clara. E se fosse só a custo de quê e a custo de quem, quando a gente fala em riscos menores, como quando a gente, por exemplo, compra o material escolar da criança porque a criança não tem, seja porque a família não tem condições de comprar e a família não deveria, porque o sistema público deveria garantir, seja porque a escola e o governo não injeta dinheiro suficiente para que se compre esse material, né? Então, nesse sentido, com essa ilustração, seria o sacrifício de quem? Do salário do professor, que é aquele que injeta na escola o seu dinheiro para que tenha uma educação de qualidade. Isso a gente faz desde que o mundo é mundo. Inclusive, uma das minhas professoras de curso disse que o bom professor gasta 30% do salário dele com a escola. E eu sempre reforço para vocês que não. O bom professor, ele cuida dos processos de ensino-aprendizagem e ele não tem que necessariamente injetar o dinheiro dele na escola. Nenhum só centavo. Os que fazem, fazem com os seus sacrifícios diários e constantes. Sacrifício do tempo deles com a família, para preparar recursos que a escola deveria ter. Sacrifício dos seus salários. Tempo de vida para a escola. Mas a gente está falando de algo muito mais sério agora. A gente está falando de sacrifício de vidas. E no momento que um matemático chega para fazer uma análise de quantas crianças podem ser contaminadas e vir a morrer, não está nem se falando dos profissionais da escola, não está se falando dos professores, não está se falando, né, das merendeiras, não está se falando dos gestores, dos coordenadores, só se está falando na questão de quantas crianças podem ser contaminadas. Ainda assim, diante desse cenário pintado, desenhado, nós temos professores e pais e donos de escolas particulares dizendo que vale o risco. Vale o risco. Então, é a troco da criança. É a troco da criança. A troco de vidas, a troco da vida do professor. E é muito sério isso é muito grave. Entendendo, mais uma vez, reforçando e entendendo a questão das desigualdades sociais no nosso país. Entendendo e reforçando que a escola ainda tem um papel assistencialista muito grande e que as famílias ainda enxergam a escola como espaço de assistência e que o próprio professor, quando defende creche noturna, ele defende porque ele acredita que a escola é um espaço onde os pais devem deixar os seus filhos para ir trabalhar. Então a escola, ela vai tendo esse papel não apenas, né, de promover ensino, aprendizagem, mas ela vai tendo o papel que é colocado há muito tempo já para a gente, né, de assistir as famílias, acolher a criança no sentido dela ter um lugar para ficar, basicamente. Deixa eu ver, a Dalian está falando lá do Facebook. Deixa eu dar uma olhada no comentário, Dalian. O que ninguém está se preocupando é como será o desenvolvimento do aparelho respiratório dessas crianças, sendo que terão que respirar gás carbônico dentro das máscaras por horas seguidas. Ninguém está se ligando nesse ponto. Eu me preocupo com isso. Eu acho, Dalian, que quando a gente se preocupa mesmo com o todo, né? A gente se preocupa mesmo com o todo. E é insano para mim, me desculpem usar essa palavra, eu acho insano a defesa de que uma criança permaneça 4 horas, 6 horas, 8 horas com uma máscara na cara. Uma criança de educação infantil. É um negócio que, sinceramente, quando a gente observa o sacrifício, por exemplo, do pessoal da linha de frente, né, e o sacrifício do pessoal do mercado, por exemplo, dos setores essenciais, a gente fica pensando como é que uma pessoa consegue passar o dia inteirinho com essa máscara na cara, fazendo atendimento, com medo de um vírus mortal, e a gente quer pegar todo esse estresse, toda essa situação e aí colocar isso em crianças pequenas. Porque a gente vem por esse caminho muitas vezes de que a criança pequena ela não entende as coisas, ela não sabe. Né? Como se ela não estivesse observando, né, as inseguranças ao redor, a família falando, o noticiário falando. A criança ela tem uma visão do mundo
muito mais ampla do que aquilo que o adulto pensa. O problema é que o adulto não faz a escuta da criança. Esse é o grande problema. Rita, eu andei falando nisso também, mas fizeram pouco caso. Eu vejo essa questão do pouco caso, gente, não é nem tantas vezes que a gente pensa assim, não, realmente está se fazendo pouco caso. É o desespero mesmo. É o desespero do professor que quer ganhar o salário dele. É o desespero do professor que está ficando sem emprego. É o desespero dos donos das escolas pequenas que estão sem assistência nesse momento que as escolas estão fechando. É o desespero onde a pessoa diz assim, não, eu entrego aqui a minha vida como um possível sacrifício para que não se fique sem emprego. É isso que a gente tem visto, é isso que está acontecendo. Bom dia, Miriam. Miriam, estou com muito medo em voltar nesse momento. Eu entendo, principalmente os colegas que têm problemas respiratórios. Os colegas que têm problemas, né, respiratórios, os colegas que têm obesidade, os colegas que têm diabetes e tudo mais. E eu vejo tanta gente colocando a esperança deles, né, em um medicamento que não tem eficácia comprovada. Eu vejo as pessoas colocando a esperança deles em uma possível vacina que está chegando aí, graças a Deus, e que bom que está chegando. E colocando também a esperança deles no fato de que o índice de contaminação nas crianças pode ser grande, mas elas são sintomáticas, né? Morrem poucas crianças. Da minha família, uma das primas das minhas filhas nasceu há coisa de 1 mês e meio e estava internada há pouco tempo com Covid. Ia sair essa semana. Uma criança, um bebezinho, internada com Covid-19. E as pessoas não têm ideia, muitas vezes, parece que não têm noção de que as pessoas são diferentes, os organismos são diferentes. Então, você pensa, vão ter pessoas que não vão sentir nada, mas terão pessoas que vão sentir. E não vão sentir apenas a questão do impacto da doença, né? Mas a perda, né? A dor da perda dos seus familiares. E quando esse cenário de desespero, de pedida de retorno às aulas se desenha para a gente enxerga todas as mazelas educacionais dos nossos sistemas público e particular. As fotos das escolas que reabriram, nem de longe, pelo menos as que eu vi, mostram uma estrutura que favorecesse uma das coisas básicas das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é o movimento amplo, o básico. São salas minúsculas, com mesinhas, cadeirinhas e um professor que não tem sequer a própria mesa dele. É uma mesinha infantil e uma cadeirinha no canto. As infraestruturas de muitas escolas que estão clamando pelo retorno, seja em Manaus, seja em outras cidades, elas estão clamando porque elas não têm capital, elas estão clamando porque elas estão a ponto de fechar. Não é por uma questão da criança, não é por uma questão nem sequer muitas vezes do atendimento e do assistencialismo, é porque elas estão a ponto de fechar. E o meu olhar para o professor, para o docente que vem para a linha de frente nesse momento, que senta-se à frente de crianças que eles sabem que são assintomáticas, que tocam, que espirram, não colocam o antebraço no rosto, que não tem o mínimo cuidado, porque não sabem, não tem autonomia, que passa a mão em tudo, que lambe parede, que bota a língua na cadeira. São crianças pequenas. Mas a gente tem que ensinar a não fazer isso. Óbvio, nós estamos na escola para ensinar, mas a criança faz. Tem um relato no grupo mesmo, no nosso grupo, em que a colega fala que antes de sair, ela ensinou a passar álcool gel, né? Ela disse que tinha que lavar bem as mãos, que não podia tocar em tudo, e de repente ela olha que Deus estava lambendo a parede. Então ela disse para não botar as mãos assim em tudo, mas ela não disse não botar a língua. Tem criança que lambe o chão. As pessoas muitas vezes não conseguem entender como a doutora falava. A doutora dizia, a criança gosta de colaborar. Uma coisa é o seu olhar para a criança que colabora no consultório médico.
da criança que colabora dentro de casa. Outra coisa totalmente diferente é a criança na escola. E o comportamento de uma criança sozinha em casa é um comportamento totalmente diferente de uma criança com 20 outras na escola. Então elas colaboram? Colaboram. Por quanto tempo? Uma criança que colabora na questão do uso da máscara, ela vai colaborar por quanto tempo? Uma criança que colabora na questão de lavar as mãos, ela vai colaborar por quanto tempo? E realmente as escolas, elas têm estrutura para se lavar a mão tanto que precisa? Ou tem álcool gel suficiente? Eu não sei. O que é que vocês acham? Cristina, comentário no Facebook, exatamente isso que os professores das escolas particulares pensam e sentem. Medo do desemprego. É muito difícil. Sim. E aí a gente pergunta, né? As meninas do YouTube estão comentando agora. Obrigada, Eliane. Tia Kedma. Então, gente, a gente fica se perguntando, né? Se o professor não está sendo empurrado pelos gestores e pelos donos de escola. Outro dia, uma moça, dona de uma escola particular, que acabou tendo que fechar, ela dizia, eu sofri pressão dos pais para retornar. Teve gente que me disse, abra clandestinamente, que eu mando. Então, é uma pressão porque, assim, muitas famílias entendem que a escola, ela é um espaço onde eu posso colocar o meu filho e ele vai estar seguro, porque eu confio na professora. Isso é interessante, isso é muito bom, né? Que as famílias compreendam que a escola é um espaço seguro para os filhos dela. Mas a gente precisa romper com essa ideia de que a escola é um depósito. Precisa. Os pais precisam entender a importância do desenvolvimento, das interações e das brincadeiras no desenvolvimento dos filhos deles. Eles precisam entender qual é o papel da escola e qual é o papel deles. Eles precisam entender que a escola não educa sozinha, que é uma parceria, que a criança não é educada apenas pelo professor. Porque senão a gente vai por aquele mesmo caminho, em que você tem um pai e uma mãe colocando toda a culpa, né, toda a responsabilidade da criação do filho dele na escola. E nesse momento, quem vai ficar com o meu filho? Muitas pessoas se sentem mais seguras em deixar com o professor na escola, e eu acredito que muitas têm razão para isso, do que deixar com seus familiares. Mas é assistencialismo puro. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui no Facebook. Miriam, a escola pública não tem a mínima estrutura para seguir o protocolo. Faltam funcionários, precisamos de ajuda quando atendemos uma criança, outra irá de repente tirar a máscara, ou mesmo colocar a mão no chão e etc. Isso é um problema que eu não vejo só, quando a gente fala de estrutura para seguir o protocolo, eu não vejo que seja um problema só da escola pública. Quem for dono de escola particular ou trabalhar em escola particular, me perdoe. Mas as estruturas das escolas particulares que eu vejo não são tão melhores do que as estruturas de muitas escolas públicas que a gente tem. Principalmente as escolas públicas que são escola modelo, que foram construídas agora. Eu trabalhei em escola particular, muitas vezes elas são escolas que ocupam espaços pequenininhos dentro de uma casa, onde as salas de aula são os quartos. A gente tem essa estruturação, né, de escolas particulares que são extremamente pequenas, né, que não dão espaço nenhum para movimento amplo, não dão espaço para as interações mais ricas, para brincadeiras mais ricas, não tem um pátio amplo, não tem sequer um refeitório, onde a estrutura não é tão diferente. Em questão de material escolar, muitas vezes a gente também começa a pensar que a escola particular, né, vai ter muito mais, né, disposição para comprar álcool em gel, né, e tantos outros materiais, mas a gente também sabe que muitas professoras injetam o próprio dinheiro na escola. Inclusive, entregam a mão de obra delas e o tempo delas para lavar banheiro, limpar a sala, pintar a parede, capinar e tantas outras coisas que vocês nem imaginam. E isso em nome de quê? Em nome da escola particular, que diz que você está fazendo algo pelo aluno. A gente precisa, com urgência, arrancar do nosso fazer pedagógico, do nosso meio, essa ideia romântica de educação, onde eu tenho que sacrificar tudo
pela escola, onde eu tenho que sacrificar tudo pela criança, onde se eu não fizer, a criança não tem. Porque isso é uma visão até meio que fantasiosa. Por exemplo, na questão do afeto. Eu sempre falo que o afeto, ele é algo imprescindível às relações humanas. E deve ser algo que está ligado ao nosso fazer pedagógico. O afeto, ele é imprescindível à relação professor-aluno, principalmente na primeira infância. Mas um professor não deve jamais acreditar que o afeto dele substitui o afeto de qualquer familiar dessa criança. O afeto que o professor dá na escola, o amor que o professor dá na escola é totalmente diferente do amor que a criança recebe na casa dela. Se você der amor para a criança, ela terá amor, terá afeto. Mas isso não vai fazer com que ela acredite que o pai dela, que a mãe dela não deve dar mais, né? E tudo mais. Bom dia Maria. Para você também, meu amor, um bom domingo. Deixa eu ver o comentário. Tá falando com a Maria lá do YouTube, tá, gente? A Maria Neide também. Bom dia, Maria Neide. Duas Marias aqui. Érica, e como manter o distanciamento? São protocolos que você fica se perguntando para a educação infantil. Como? Né? Como é que se faz? Lili, um problema maior é que ficou mais uma obrigação para o professor. Ensinar o que as crianças têm que fazer. Usar máscara, não colocar a boca na torneira, não entrar ao banheiro quando tem outra pessoa. Né? Deixa eu ver o resto do comentário. É lamentável. Eu acho que os pais em casa, eles têm essa obrigação de ensinar também. Mas a gente tem um problema seríssimo. E não é apenas de rede pública não, tá, gente? A gente tem uma tendência a acreditar que os pais da rede particular são pais mais conscientes, são pais mais colaboradores, né? São pais que se preocupam mais com a educação dos filhos. Isso muitas vezes não é o real da coisa. Isso é como a gente enxerga as classes, né? Então, muitas vezes a gente enxerga, deixa eu organizar aqui, tá sempre caindo do Facebook, tá, gente? Então, a gente muitas vezes enxerga as classes mais populares como pessoas que não têm certo nível de instrução, né? E por isso eles são negacionistas. Mas os negacionistas estão em toda parte. Tem pais e mães de escolas particulares que estão em casa nesse momento, não estão trabalhando em home office, mas querem a escola aberta para enviar os filhos. É negacionismo. Nós temos pessoas de classe média alta brigando na rua para não usarem máscaras. Inclusive, acontecendo até tragédias, como aconteceu em um supermercado onde uma moça acabou sendo alvejada e morta porque um senhor se negava a usar uma máscara e entrou em confronto com segurança. As pessoas mais abastadas não são tão diferentes assim, das pessoas mais pobres. A gente é que tem esse preconceito, né? Essa ideia de que se você é pobre, você é negacionista. E isso não é verdade, né? Cristina, isso, não podemos suprir esse amor que eles não recebem em casa. É impossível suprir amor familiar na escola. Isso é conto de carochinha, né? As pessoas contam para você, professor, que se a criança estiver na escola, ela vai ter o seu amor, né? E eu sempre reforço para os colegas, será mesmo que a gente acha que pode suprir o amor de uma mãe até o final do ano e depois a gente pega e abandona essa criança? Eu acho um absurdo muito grande que a gente ainda tenha essa ideia romântica de educação. O afeto, ele é imprescindível nas relações humanas e é imprescindível na escola. Isso é totalmente necessário, que a gente tenha afeto, que a gente tenha amor, que a gente esteja junto da criança, mas não achando que substitui pai e mãe. Pode prestar atenção que a questão dos laços, eles são tão fortes muitas vezes, que você tem uma criança que foi abandonada por uma mãe, abandonada por um pai, que passa a vida inteira com a fotinho na mão, procurando saber onde essa pessoa está. Ela é adotada, ela ganha amor de outra família, mas ela está sempre em busca. Cadê a minha mãe? Né? Cadê o meu pai? Essa pessoa abandonou, essa pessoa deixou no orfanato, essa pessoa não voltou para buscar, mas essa criança cresceu e continua buscando um afeto da família, buscando um afeto de quem não deu afeto, um amor de quem não deu amor. Então, o amor que a gente dá na escola não substitui nada. Por isso que também eu olho o outro lado, que os colegas muitas vezes assim, eu não sou pai nem mãe de criança para ficar dando amor.
Isso é outra, eu acho até uma falha irresponsável, porque você não precisa ser pai nem mãe de criança para dar afeto, mas esse afeto tem que ser um afeto de professor, e não acreditando que você está substituindo o pai e a mãe, ou que a escola nesse momento tem esse papel, né? Não, eu preciso sair, por exemplo, eu vejo colegas saindo para abraçar as crianças na casa delas. Sinceramente, me desculpem vocês, mas eu acho muito irresponsável. Ah, mas está usando o EPI. Ah, mas está levando o saquinho para as crianças se vestirem. Gente, um abraço espera. Um afeto não vem só pelo abraço. Sair num momento desse de pandemia, para a casa de um aluno, abraçar um. Sair e abraçar outro. E mais na frente abraçar outro. Os riscos de contaminação são muito grandes. Então vai se romantizando o fazer pedagógico. Vai se dizendo, essa criança não vive sem mim. Não vive sem o meu afeto. Mas não vive esse ano. O próximo ano, com outra professora, acabou o vínculo, nunca mais você tem contato e a criança vive. Então é muito mais essa ideia de que ela não pode viver sem o afeto do professor durante esse espaço de tempo. Afeto não se constrói apenas presencialmente. Afeto não se constrói apenas com toque. Afeto não se constrói apenas com beijo, com abraço, com visita à casa. Eu acho até constrangedor. Eu me sentiria muito constrangida se um professor batesse na minha porta e dissesse, eu quero dar um abraço no seu filho, porque eu amo ele, no momento de pandemia. Possivelmente eu tivesse que ser, como é que fala, grosseira e dizer que não, que eu não quero um adulto que passeou por tantas casas abraçando o meu filho na minha casa, que eu estou mantendo isolamento, ainda que você cubra ele inteirinho de plástico. Eu acho muito irresponsável, me desculpe as colegas que tomaram essa ação e tomaram por emoção, por calor da hora, né? Cuidem mais. Dalian, chegando uma criança sem máscara, será proibida de entrar ou dirão para relevar porque os pais tinham que ir para o trabalho? Eu acho que as escolas vão ter que começar a deixar máscaras higienizadas ali, porque a criança que vai ficar 4 horas na escola, por exemplo, a gente sabe que existe um tempo em que você deve ficar com a máscara e depois trocar. Quem vai fazer a troca dessas máscaras? Possivelmente a própria criança, né? Já que o professor não pode sair tocando de máscara em máscara e colocando na cara das crianças. Eu vejo adultos que pegam, pega assim, no meio. As crianças colaboram, mas são hábitos naturais da gente, de levar a mão à boca, de levar a mão ao nariz. E mais, né? O Covid, ele entra também pelo olho. As crianças não vão estar de óculos, de viseira o tempo inteiro. Então, é muito complicado. Dalian, e quanto às crianças com sintomas de gripe? Sabemos que diversas vezes temos que receber criança nesse estado. Criança com gripe, criança com febre, se for por assistência, você não vai poder dizer volta para casa. A gente tem muitas escolas em que o professor precisa ligar para o pai e aí o gestor diz assim, espera dar 40. Tá 39 graus a febre da criança, espera dar 40. Porque se liga para casa e diz que está 39 graus, a família não vem buscar. Isso é uma situação real que precisa ser falada. A gente precisa parar de fazer um mascaramento de realidade em relação à educação infantil, em relação às nossas escolas, em relação a como as famílias tratam os próprios filhos. A gente precisa parar com urgência, com urgência. Porque é absurdo que um pai e uma mãe tenham um filho, levem um filho com febre para a escola e diante de um quadro de 39 graus ele acredite que não precisa ir buscar. E muitos deles não estão trabalhando, estão em casa. Mas veio na escola um lugar de assistência onde eu vou deixar o meu filho para poder ir no mercado, né, para poder limpar a casa. A escola precisa ser vista como um centro de educação infantil de fato, pelo professor primeiro. Enquanto o professor estiver vendo, né, por conta das desigualdades sociais do nosso país, estiver vendo como assistência, a gente não chega muito longe, não. Luciene, é obrigação do professor diariamente demonstrar afeto ao aluno, mesmo quando este professor não está bem? Vamos lá, Luciene, a gente está falando de questão humana, né? Quando você tem afeto como obrigação, como obrigatoriedade, você tem um problema, né? Porque afeto é uma coisa que você... Sabe aquela máxima de você só dá o que você tem? Né? Então tem dias que você não está bem, tem dias que você está chateado,
tem dias que você está na TPM, né? Tem dia que você está com a irritabilidade muito crescente e tudo mais. Mas o afeto, ele não vem apenas na palavrinha doce, né? Ele não vem apenas no abraço que você dá. Ele vem nas ações que você toma frente a essa criança. Então, seu cuidado para não machucar, para não magoar, né? Para promover um momento mais de interação para eles na escola, tudo isso vem com base em afeto. Se você vai dar afeto, que seja a todas. E sim, você vai ter dias difíceis, você vai ter dias ruins. Se for possível você ficar na sua casa nesse dia, fique. Eu acho muito mais proveitoso que se fique em casa nesse dia do que você ir para a escola e acabar estando num dia ruim e promovendo alguma situação em que você vai constranger uma criança, vai fazer uma criança sofrer, vai fazer uma criança chorar. Mas, o mais importante, se você tem resistência a determinada criança, aí você precisa se visitar. Por que eu tenho resistência a essa criança? Por que eu não consigo amar essa criança? Por que eu não consigo dar afeto a essa criança? O que é que tem nessa criança que me repele, né? Então é algo do professor para o professor. Eu não posso amar uma criança, ser mais afetiva com uma do que com outra. Eu não posso. Não profissionalmente. Humanamente você pode até pensar, eu me apego mais a esse do que àquele. Mas isso não pode transparecer. A criança ela precisa entender que você trata todos como igual, que você ama todos da mesma forma. E se transparece que você tem prediletos, aí você tem um problema seríssimo para resolver, porque é um problema seu com você, tá bom? Mesmo que você não esteja bem, o afeto ele vai transparecer. Eu acho que às vezes a gente chega na escola muito chateado, muito estressado, muito triste, e o olhar da criança ele vai nos envolvendo. Não sei se é com vocês, se é assim com vocês. O olhar da criança ele vai nos envolvendo, vai nos abraçando. E a gente é tomado de uma onda de amor muito grande na escola. Então eu acho muito difícil que a gente esteja num dia muito ruim. E aí quando a gente chega na escola, quando a gente é invadido por essa onda de amor, a gente não se derrita, né? Eu acho um pouco difícil, porque criança é isso. Gerlanda, é imprudência voltar às aulas agora e sem vacina. Também acho. Adriana, concordo plenamente com sua fala em relação às visitas proporcionadas pelas colegas. Eu acho que é romantizar muito. E mais, e aí fica aquela cobrança, né? Que tem professor que acredita que todos deveriam fazer. Então, o professor que veste um EPI e vai na casa das pessoas, né? De repente virou o super professor. E você que não vai, você não presta, você não é um bom professor. A gente tende a julgar muito os nossos colegas, a gente tende a julgar muito as ações dos nossos colegas. E quando eu falo da questão da romantização e de você achar que é necessário ir na casa de uma criança agora, eu falo nesse sentido não de julgamento da pessoa, mas da ação que é inconsequente para esse momento de pandemia. A possibilidade de você se contaminar ou contaminar outra criança existe. Existe. Você não tomou um banho a cada troca de EPI. Você não usou todos os protocolos e cada criança na casa não vestiu da maneira que você acha que ela deveria vestir. Muitas vezes quem colocou a roupinha na criança foi a mãe, né? Esse EPI de plástico. No momento que coloca esse EPI de plástico, existe uma mãe que está segurando um material que está esterilizado, mas que a mão da mãe pode não estar. Então, eu não vejo como é algo completamente seguro. Não há segurança nesse momento, não há protocolo de segurança nesse momento. Não há. Eficaz não, para crianças não. É irresponsável. Ainda que seja bonito o gesto. Enquanto o gesto parece algo bonito, algo divino, né? Algo maravilhoso. Me importo com você. E aí outras pessoas dizem, eu me importo a ponto de não lhe tocar, eu me importo a ponto de não ir até você. E eu me importo a ponto de te dizer que eu te amo à distância. Existem muitas formas de amar e muitas formas de afeto. Mas quando a gente tem, né, na educação até hoje a ideia de que o afeto ele vem num objeto, que o afeto ele vem numa lembrancinha, a gente incorre nisso de achar também que o afeto só vem se tiver um abraço.
Gi, eu estou muito temerosa com esse retorno. Eu sei que muitas famílias dependem desse retorno, mas está tudo muito desassistido. Quando a gente fala, e aí olha o assistencialismo de novo nas nossas falas, né, Alessandra? As famílias necessitam do retorno, mas necessitam do que a escola deveria proporcionar, que é educação de qualidade. É isso que as famílias estão buscando quando elas querem as escolas abertas. Elas estão buscando o desenvolvimento integral dos filhos delas. Elas estão buscando o quê? Ou elas estão buscando tão somente esse lugar para deixar a criança, né? A gente precisa repensar muito isso. Rejane, bom dia. Sua fala é muito esclarecedora em todos os sentidos. Eu concordo que retornar às aulas na educação infantil é inviável. Além dos cuidados básicos, a criança quer e necessita do contato. Acho que o melhor local para a criança estar nesse momento é no regaço da família. É o melhor local. A gente vai tendo esse mundo de preocupações, né? A gente vai ter esse mundo de preocupações que tomam a gente, esse desejo louco que o professor tem de abraçar o mundo e de resolver todas as mazelas sociais, que é um desejo latente que a gente tem. Não sei, parece que foi impregnado na alma da gente essa ideia de que a gente pode transformar, né, o mundo inteiro simplesmente com 4 horas dentro da nossa sala de aula. E eu acho que é superestimar a nossa profissão. Me desculpem os colegas. Eu sempre tenho muita resistência à questão de quando as pessoas dizem que professor é tudo. Que professor é palhaço, é estilhaço, é mãe, é pai, é psicólogo. E eu não creio que professor seja tudo, não. Professor é tão somente professor, e eu sempre reforço isso. Professor é tão somente professor. E o que a gente faz na sala de aula, enquanto professor, já é algo fora de série. Já é algo espetacular. A gente já faz demais. O que a gente faz é muito o que a gente faz enquanto professor. A gente não precisa ser palhaço, ser estilhaço, a gente não precisa ser animador.